Olá pessoal, tudo bem? Sou Pepe Antonello, nós estamos com mais um programa O Mundo Agro. Pessoal, hoje a gente vai falar com o nosso ilustre deputado Rodrigo Lorenzoni sobre pautas do agro, como é que está sendo essa visão da Assembleia dele como deputado junto aos acontecimentos recentes que a gente teve referente às secas, referente às chuvas que tivemos este ano. Então vou começar, deputado, gostaria que o senhor se apresentasse também, porque daqui a pouco alguém não lhe conheça, né? E depois pode seguir. Maravilha, Pepe. Primeiro, obrigado pela oportunidade, pelo convite, estar aqui no teu programa, na Jovem Pan, direto da Expo Inter, né? Falando aqui da nossa feira importantíssima para o agronegócio. E começando pelo início, me apresentando, né? Eu sou deputado estadual de segunda legislatura, né? Na última legislatura eu fui o terceiro deputado mais votado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sou médico veterinário, né? Formado na UBRA, presidi o Conselho Regional de Medicina Veterinária durante duas gestões. Sou empreendedor, né? Temos uma empresa familiar que vem desde o tempo do meu avô na área da veterinária, na área de pequenos animais. Me pós-graduei em administração de empresas, tive a oportunidade de estudar também um período nos Estados Unidos, gestão empresarial. E em 2018, então, resolvi entrar para a vida pública muito indignado, né, com as dificuldades que a gente que empreende sofre, né, seja no campo, seja na cidade. E tenho pautado muito, né, o meu trabalho nesse sentido, de tentar fazer o nosso estado um estado melhor para se empreender, seja no campo, seja na cidade. Sou autor da Lei da Liberdade Econômica do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a ter essa lei e eu fui o autor, né? Então trabalhamos muito nisso. E enfim, estamos na luta aí para tentar fazer o nosso estado desenvolvido de verdade, né? Como é que o senhor tem visto dentro dessa realidade a questão do governo, as ajudas governamentais que a gente tem, o que a Assembleia está trabalhando em relação a isso, focado no agronegócio, que tem de importante, que tem de novidade, que está sendo feito, né, mais especificamente aí? Bom, nós tínhamos definido, né, para esse ano, a partir da presidência do deputado Adolfo Brito, focar na Assembleia Legislativa todos os esforços políticos para tratar do tema da irrigação, né, que o Rio Grande do Sul é um estado que não conseguiu, infelizmente, se modernizar e encontrar os caminhos de licenciamento, os caminhos legais para que a gente possa ter um sistema que permita, né, a armazenagem de água, sabedores que ciclicamente nós temos secas. Então, havia uma determinação do parlamento em tentar resolver de uma vez por todas os entraves que existem no nosso estado e que não existem em outros estados. Isso tira a competitividade do nosso produtor, isso tira dinheiro da nossa economia. E quando nós começamos esse trabalho, né, inclusive o slogan da Assembleia para esse ano seria toda gota conta, né? Nós fomos então atingidos pelas enchentes de maio, né, e isso mudou absolutamente as nossas prioridades de curto prazo, né? E a partir daí, então, começamos a trabalhar no sentido de buscar, através do Poder Legislativo, as formas de apoiar e de viabilizar que os apoios governamentais, principalmente do Poder Executivo, chegassem de forma mais rápida às pessoas, né? Sejam elas no campo, estejam elas na cidade. E o que nós estamos observando, e podendo responder a tua pergunta de forma bem objetiva, que os apoios, né, do governo estadual e do governo federal, eles não estão chegando para o cidadão gaúcho na ponta na proporção do que nós precisamos, né? Então, se nós formos olhar dos recursos anunciados para a retomada da economia, o Pronamp, apenas 26% do recurso anunciado chegou na ponta, na mão de quem precisa. Se nós formos olhar para a área da saúde, para a área da educação, mesma coisa, 25% dos recursos chegaram. Nós temos 54%, 54 pontos de rodovias ainda interrompidos no Rio Grande do Sul e pouco tem se falado nisso. E isso mexe com a nossa infraestrutura, com a nossa logística e etc. E falando objetivamente em relação ao agro, que é o tema do nosso programa e da nossa conversa aqui, é absolutamente criminoso o que o governo federal está fazendo, né? Tu falasse bem, né? A gente vem de sucessivas estiagens, né? Tivemos uma pandemia
e agora as enchentes, né? Então, o produtor precisa, né, de muito apoio nesse momento. E de concreto do governo federal não chegou nada. E tem um cálculo da própria Farsul de que 3 bilhões de reais investidos de forma adequada poderia ser um esteio mínimo necessário para a gente posicionar o agro para retomar os desafios que tem, né? E o governo federal não disponibiliza esse recurso, né? Mas para fazer aquele malfadado leilão do arroz, tinha 7 bilhões para fazer isso. Nós não estamos falando de 7 bi, estamos falando de 3 bi. Ou seja, me parece que é uma decisão política deliberada do governo federal em não nos ajudar. E não ajudar o Rio Grande do Sul. Por isso que a gente tem denunciado tanto, para que a gente possa sensibilizar o governo federal, que no caso do apoio ao agricultor, ao produtor rural, é quem tem a responsabilidade, quem tem os recursos para investir na proporção que nós precisamos, né? Perfeito, a gente tem ouvido dos próprios produtores que a gente conversa, a gente convive, a gente é produtor também, né, empresário, produtor, a gente tem ouvido exatamente essa reclamação, que não há nenhum tipo de ajuda. Inclusive, a gente ouve dos produtores que eles visitam instituições financeiras e o que está anunciado na mídia não está dentro das instituições financeiras. Não sei como é que vocês têm tratado essa questão também dos anúncios versus a realidade, o que de fato acontece, o que chega lá na ponta para o produtor, né? Uh, Como é que também vocês pensam em agir sabendo que isso não está acontecendo, porque de fato não está acontecendo? O que vocês vêm trabalhando em relação a isso, Rodrigo? Bom, nós temos direcionado muito os nossos esforços na cobrança do governo federal e buscando diálogos, né, lá em Brasília, até para poder também mostrar que, diferente dos noticiários no centro do país, onde não se fala mais no Rio Grande do Sul, nós temos grandes carências ainda aqui, né? Então nós tivemos há 20 dias atrás uma incursão importante lá no Congresso Nacional, né, uma série de deputados federais. Eu estive como deputado estadual, também o deputado estadual Felipe Camozato esteve, fomos os dois deputados estaduais presentes, junto com a Farsul, com a FEComércio, com o CDL, com a Associação Comercial de Porto Alegre. Tivemos a oportunidade de conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, com o presidente do Congresso, do Senado Federal, levando a eles, né, a demanda do Rio Grande do Sul, a triste e dura realidade que a gente vive, e mostrando a eles que nada do que está sendo dito e prometido tem chegado aqui, né? Houve um compromisso dos parlamentares em pautar projetos de interesse do Rio Grande do Sul com urgência na Câmara e no Senado. O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a externar que efetivamente a ida lá foi fundamental porque estava se começando a passar uma sensação lá em cima de que estava tudo bem, né? Solucionou os problemas Que está tudo superado, né? E se tu, por exemplo, os sinais que o Rio Grande do Sul emite para o Brasil também são erráticos. Então, se tu olha, por exemplo, as redes sociais do governador do estado, parece que está tudo bem aqui, né? A gente não encontra um movimento dele, uma manifestação dele, ou nas redes do próprio governo pedindo ajuda, denunciando aquilo que nós temos. Nós temos foto dele cantando aqui na Expo Inter, caminhando com outros governadores, mas não tem uma ação concreta neste sentido de denunciar as nossas carências ao Brasil e pressionar o governo federal. Então isso começa a passar um sinal para o centro do país, ou para o resto do país, que as coisas estão se organizando aqui no Rio Grande do Sul, o que não é verdade, né? Então, assim como, né, esse aumento que a Assembleia concedeu de 8 bilhões de reais para aumentar as despesas do Estado através de uma revisão legítima, mas no momento inadequado dos servidores públicos, isso também passa um sinal errado. Bom, se os caras têm 8 bi para botar na máquina, será que precisamos ajudar? Então, essa tem sido a nossa grande batalha, né? Uma batalha de convencimento, né? De tentar levar para Brasília a narrativa da realidade do Rio Grande do Sul, né? Não a narrativa da realidade política. E houve um bom desdobramento, e aí quero até, talvez em primeira mão aqui, compartilhar com os amigos da Jovem Pan, que agora, amanhã, dia 27, né, de agosto, vai ter, né, mais uma audiência pública lá em Brasília, né? Esta eu vou acompanhar online, mas o deputado Marcel está tocando ela com outros parlamentares e os representantes das federações empresariais, e possivelmente terá uma reunião com o ministro da Fazenda, né, para que a gente possa aí também seguir pressionando quem é o dono do caixa e que precisa ajudar quem produz no Rio Grande.
Perfeito, a sensação nossa como produtor é exatamente essa, que há uma falta de presença do Estado, né, do governador também, principalmente, do vice-governador, que a gente não vê nada a respeito de soluções para o agro, cobranças, a gente sabe a situação econômica do Estado, que teoricamente está ruim, né, mas fizeram esse aumento recente aí, meio injustificado pelo momento, pela situação e pelas necessidades que a gente tem. E então deveria estar sendo cobrado do Estado, ou desculpa, deveria estar sendo cobrado da Federação, da União, do governo federal, muito mais eficiência, muito mais agilidade, muito mais recursos econômicos também, né? Para que se possa sanar de forma rápida e a gente possa voltar a produzir. Há dados aí de alguns economistas e algumas entidades que podemos chegar a mais de 20% de produtores que não poderão fazer o plantio, não poderão retornar à sua atividade por questão financeira, sem contar os que tiveram prejuízos de ordem física, que daí foi a propriedade destruída ou teve o solo completamente destruído ali. Então isso nos causa até às vezes uma indignação, né, como cidadão mesmo, porque poderíamos estar investindo esse dinheiro, poderíamos estar alavancando o Estado. A gente nota uma migração de produtores e empresários para fora do Estado também, que isso tem acontecido, pelo menos na nossa região, que foi uma região atingida pelas enchentes. E isso é péssimo para todo mundo, né? E nesse fato da projeção futura, Rodrigo, assim, ó, como é que tu vê? Tu acha que tem uma solução? Tu acha que amanhã vocês vão ter uma reunião lá? Tu acha que tem condição do ministro Haddad trazer alguma coisa de concreto pra gente? Como é que vocês estão percebendo? Qual é a percepção de vocês em relação a isso? Como cidadãos e também como agentes políticos aqui do Estado? Bom, sendo muito realista, né, a minha perspectiva não é boa, né? Infelizmente, o governo federal tem este comportamento, né, e esta decisão política, na minha avaliação, de simplesmente por revanchismo, por não gostar do povo gaúcho, seja lá por que for, por não gostar do agronegócio, por mais que o agronegócio sustente a economia brasileira, e aqui no Rio Grande do Sul mais ainda, né? Não tem disposição. Então eu só vejo um caminho, que é o caminho da pressão política. E a crítica que eu faço ao governo do Estado neste sentido é que quem tem a força institucional e federativa para fazer este enfrentamento político ao governo federal é o governador do Estado, que é o legítimo representante do nosso povo para defender os interesses do nosso povo. E me parece que o governador Eduardo Leite ele fica muito preocupado em não desagradar ninguém. Então ele não quer brigar com o governo federal, ele não quer brigar com o centro, não quer brigar com a esquerda, não quer brigar muito com a direita, porque ele quer ficar bem com todo mundo, porque ele quer ser presidente da República, o que é legítimo desejo dele. Agora, o que ele não pode é subjugar o povo gaúcho ao desejo dele. E se nada for feito, daqui 2 anos ele não é mais governador do estado. Mas eu sigo morando no Rio Grande. Tu segue empreendendo no Rio Grande. Quem está nos ouvindo segue trabalhando no Rio Grande. O governador não sei o que vai fazer. Se vai concorrer à presidência da República, se vai para os Estados Unidos estudar. Enfim, as coisas que estou dizendo isso, coisas que ele aventa aí nas entrevistas que dá, né? Mas nós que somos agentes públicos, nós temos que ter compromisso com o que o cargo que nós ocupamos nos impõe de desafio, né? E o governador, na minha opinião, ele não tem o direito de escolher ficar bem com todo mundo. Ele, politicamente, ele tem o dever de defender o povo gaúcho. E toda decisão na política, ela tem ônus e tem bônus, e a gente está na política para arcar com eles a favor daquilo que a gente acredita. Então, me parece que é muito frágil a defesa que o governador faz do estado do Rio Grande do Sul, e isso nos preocupa muito. E aonde que eu vejo perspectiva? Eu vejo perspectiva quando o governo federal estiver esnucado politicamente, né? Aí talvez eles possam nos socorrer com algo. Enquanto eles estiverem nadando de braçada, eles estão dando risada na nossa cara, né? Eles estão talvez até vibrando com a tragédia que o Rio Grande do Sul vive. Então, nós precisamos ter força política, e quem tem é o governador, e eu, como deputado estadual eleito para fiscalizar os atos do Poder Executivo, estou fiscalizando, estou achando insuficiente e estou aqui cobrando, e lá na Assembleia cobrando e fazendo a minha parte para que a gente defenda os gaúchos e os produtores. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o nosso querido deputado Lorenzoni. A gente gostaria de agradecer a todos pela audiência. Deputado, se o senhor quer fazer mais alguma colocação aqui para encerrar, vou passar a palavra para ti. A gente agradece novamente em nome da Jovem Pan, em nosso nome mesmo, Pepe Antonello, e do nosso programa O Mundo Agro,
Então, ouvir o que o deputado tem para nos dizer aqui. Pepe, eu queria só agradecer, né, a oportunidade, te parabenizar, né, pelo programa e parabenizar a programação da Jovem Pan pela independência, né, que tem em tratar todos os assuntos. Isto é democracia, isto é liberdade, né? E eu admiro muito o trabalho de vocês, estou sempre à disposição com um compromisso de defender sempre a nossa liberdade e defender sempre quem produz, porque isto sendo garantido no nosso estado, quem ganha é o nosso povo, são os gaúchos e é para isso que a gente trabalha. Pessoal, a gente agradece novamente, tudo de bom para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Um abraço.